Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu tenho uma resposta para você. Talvez hoje você se encontra em um momento a qual as tuas emoções estão falando mais alto do que o próprio Deus sobre a tua vida. Talvez no dia de hoje você chegou nesse vídeo aqui não foi por acaso e nem mesmo por coincidência. Você não caiu de paraquedas. Você chegou aqui porque há um propósito de Deus na tua vida. Você chegou aqui porque o Senhor, Ele quer restaurar, o Senhor, Ele quer tratar o teu coração. O Senhor, nesse momento, Ele quer entrar nesse ambiente a qual você tem se sentido muitas das vezes com um coração angustiado. E é nesse momento que o Senhor entra para poder tratar o teu interior. Eu já passei por esse momento a qual eu precisava que o Senhor me tratasse. Talvez esse vídeo chegou até você porque Deus tem um propósito e há uma conexão divina para a tua vida através desse vídeo. Que você possa nesse momento ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para a tua vida no dia de hoje. Porque eu tenho certeza que enquanto você está ouvindo esse vídeo, o Senhor já está movendo no teu coração. E vamos adiante naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu estava lendo o meu devocional hoje em Jó, capítulo 1, do capítulo 2, versículo 10, que fala quando a esposa de Jó, ela manda amaldiçoar o Deus do Jó, a qual o Deus que Jó servia. E o que ministrou ao meu coração, nós vemos ali que quando a esposa de Jó, ela manda amaldiçoar Deus pelo sofrimento a qual ele estava passando. Olha que forte isso. Ele estava com uma dor com a pele, deu uma enfermidade na sua pele, a qual o inimigo ele tentou de todas as maneiras atacar Jó. Primeiramente foi nos seus animais, a qual ele era um homem muito bem sucedido. E então, depois disso, pela segunda vez, Satanás ele foi até Deus e aí ele tocou com enfermidade na vida de Jó. E ele pegava caco de vidro e ele arrastava na sua pele pela dor que ele estava sentindo. E nesse momento, a qual a sua mulher viu o sofrimento de Jó, ela pede para Jó amaldiçoar Deus. E o que me trouxe à memória também, nós vimos no início da Bíblia, quando a Eva ela oferece a Adão o fruto que iria para a perdição, ia para o pecado, ia tudo ser a perdição. Mas o que eu quero dizer, deixar essa ministração ao teu coração que venha queimar diante de ti, porque há dois pontos aqui. No primeiro ponto aqui, até eu fiz umas anotações quando o Espírito Santo estava falando ao meu coração, que nesse momento a qual ela manda Jó amaldiçoar Deus, o que me traz aqui é que ela agiu por impulso. Ela agiu por impulso, ela agiu por emoção, ela foi precipitada. E em quantas vezes na nossa vida nós agimos por emoção? Quantas vezes da nossa vida nós agimos por precipitação, por imaturidade, por muitas vezes querer fazer por um próprio eu? Eu entendi que essa mulher de Jó, quando ela pediu para amaldiçoar o Deus que ele servia, e ela agiu por emoção, porque ela viu a dor de Jó naquele momento, ela viu o sofrimento de Jó. Nos colocamos no dia de hoje, quantas vezes nós queremos fazer algo na nossa vida e nós agimos precipitadamente. Assim, nós temos o outro ponto que foi Eva, quando ela ofereceu a maçã para Adão. Porque ali teve uma curiosidade, foi uma curiosidade aonde o pecado abundou, aonde o pecado habitou, mas pela curiosidade. Por que pela curiosidade? Deus deu uma ordem a Adão, e aí veio o que? Satanás veio até o ouvido de Eva, oferecendo aquela maçã e fez um monte de coisas a respeito da maçã. Você vai entender aonde eu quero chegar.
Então as palavras que foram na mente de Eva fez o que fez Adão pecar. Não foi por culpa, mas foi pela curiosidade que despertou na mente dela, naquele momento. Então muitas das vezes o inimigo ele lança setas na nossa mente para que nós possamos fazer algo que não agrada a Deus, quando nós não estamos amadurecidos diante do Senhor, alinhado com o Senhor, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então, naquele momento ali, que quando Eva ela fez Adão pecar, que eles comeram a maçã do bem e do mal, ali ela foi por curiosidade, ela queria saber realmente se foi de fato o que Deus estava falando, era verdadeiro, ou que o inimigo estava falando. Então, muitas vezes nós vamos ter dois caminhos a qual percorrer, o bem e o mal, e ali vai estar aquela luta entre o espírito e a tua carne, e nós temos que estar com a carne fortalecida para que nós não sejamos imaturos e viemos entristecer naquilo que Deus tem falado para nós. Deus nos corrige e Ele está corrigindo a nossa vida, porque Ele tem algo grande aqui. Então, quando eu estava meditando nessa palavra aqui, o Senhor foi me trazendo à memória aquilo que Ele queria que eu falasse para você no dia de hoje. Então, muitas das vezes foi nessa parte de vulnerabilidade, foi nessa parte das emoções, de traumas, de psicológico, que muitas vezes que nós sofremos, que nós passamos, que aí nós agimos por impulso e depois nós vivemos a consequência daquilo que nós não compreendemos lá no passado. Então tem todo esse processo, assim como foi com a esposa de Jó e como foi com Eva. E o Senhor, Ele está aqui nesse momento porque Ele não está te culpando pelos teus erros, pelos teus traumas, até porque Ele te ama incondicionalmente por aquilo que você é. Entanto, quando Jó ele estava passando por todos os processos, todas as lutas, ele pediu o que ele falou? Ele disse que ele não queria ter nascido, ele queria ter morrido no próprio ventre da mãe dele, antes mesmo de ele nascer. Então, com tantas, às vezes na nossa vida nós passamos por tantas coisas, nós passamos por tantas decepções, por tantos traumas, que chega um momento que nós nos vemos sem saída e nós mesmos falamos: por que eu nasci? Qual é o propósito de tudo isso, de eu estar vivendo isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que fulano não passa o que eu estou passando? Porque você é um escolhido, você há um propósito de Deus muito grande na tua vida, e Deus ele vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. Ele vai restituir em dobro daquilo que você perdeu. Então, que hoje teus traumas, as tuas emoções, você coloque diante do altar do Senhor, para que Ele possa moldar o teu coração, para que Ele possa preencher as mazelas e Ele tratar isso diante de você. Então, a primeira palavra negativa que veio é: não vai dar certo, porque eu nasci, porque isso, é isso que o inimigo vai lançar na tua mente. Foi isso a partir do momento quando Jó estava passando por tudo aquilo. Foi isso quando a esposa de Jó, ela pediu para amaldiçoar Deus. Por quê? Porque ela estava vendo o sofrimento de Jó, ela agiu por impulso, ela agiu por emoção. Então, hoje, o que nós pensamos na nossa mente? Palavras: por que eu caí nesse fundo de poço? Por que aconteceu isso na minha vida? Nós questionamos a Deus, nós murmuramos em vez de agradecer, porque às vezes o processo é tão dolorido, né? E a gente tem que entender que Deus, ele age na nossa vida. Deus é o Deus que Ele age com poder e autoridade. Ele é o Deus, e a própria palavra ali, Deus, Ele faz, Ele está falando ali, né? Ele deu ordem a Satanás que tocasse nos bens de Jó, mas não tocasse na vida de Jó. Então, Satanás, ele pode se levantar contra a tua vida, mas ele não pode te tocar, porque a ordem é de Deus, ele é o Deus de autoridade, é Ele que dá autoridade, ele tem que obedecer a Deus, e Satanás é um derrotado. A segunda ponto que eu quero falar aqui é a curiosidade. Quando Eva ofereceu a maçã para Adão, despertou com a curiosidade. Quantas vezes alguém vem falar para ti: vamos lá naquele lugar é assim, aquele lugar é assim, aquele ambiente é maravilhoso, desperta uma curiosidade dentro de você, e muitas vezes você acaba indo a um lugar a qual você não perguntou e nem questionou a Deus se é para você estar nesse ambiente.
Então, essa curiosidade que alguém muitas das vezes vem até você e desperta em você, é porque começa a lançar na tua mente e então é isso que acontece na nossa vida. Deus, ele tá falando aqui porque ele falou muito nesse meu devocional, falou muito comigo aqui. Então vem essas sementes sendo lançadas no nosso pensamento. Tudo isso aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, porque eu passei por esse momento, eu precisei passar por essa fase. Quando eu ministrei aqui, o Senhor me levou lá atrás de tudo aquilo que eu passei por falta de maturidade, por falta de amadurecimento, por falta de estrutura, por falta de diálogo, por falta de horário, falta de despertamento. Tudo isso na minha vida eu tive que passar esse processo. Então essa mensagem falou comigo lá atrás e eu tenho certeza que está falando com você no dia de hoje. Jó começou a amaldiçoar o seu nascimento porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo na vida dele. Mas depois, quando ele começou a adorar o Senhor trouxe tudo à existência novamente. E é isso que o Senhor está falando para ti. Não murmure tudo aquilo que passou. Talvez se você passou é porque o Senhor está te ensinando algo. O Senhor está te provando porque alguma coisa Ele quer melhorar em você. Então, o Senhor, Ele sabe o que está fazendo na tua vida. O Senhor sabe o que está fazendo nos teus caminhos. O Senhor sabe o que é melhor para você. Então, não seja como Jó, amaldiçoar o teu nascimento porque você veio por essa vida ou porque você está assim passando por essa dificuldade, por esse momento. Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele está te ensinando nesse detalhe. O Senhor está passando contigo nesse processo. Ele quer que você abra o teu coração para que as bênçãos do Senhor, não só as bênçãos, mas para que você possa aprender e ter uma lição com esse processo que você está passando. E eu creio que tudo isso que o Senhor ministrou aqui, falou ao teu coração através desse vídeo, o seu Espírito Santo vai ministrar em você, ele vai começar a falar contigo aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Então, você chegou nesse vídeo, lembre-se que você não chegou aqui por acaso e muito menos de paraquedas. O Senhor tem algo maior para fazer contigo. Então, que no dia de hoje você possa começar a agradecer ao Senhor e você possa entender e compreender o que Deus está falando contigo. É isso que eu quero no dia de hoje, através desse vídeo, falar essa mensagem para você. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse, receber notificações. Se você não é inscrito aqui, se inscreva, compartilhe com mais pessoas. Talvez alguém está precisando ouvir uma mensagem como essa. Talvez alguém está passando por um processo difícil, doloroso, e eu tenho certeza que você vai ser um instrumento através dessa pessoa, encaminhando esse vídeo para essa pessoa. E tem mais vídeos aqui como este para poder você entender aquilo que Deus quer fazer na tua vida, e tenho certeza que Ele vai te direcionar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Seja muito ministrada no teu coração através aqui de Vidas com Propósito no canal Missionária Isabel Chaves.